Martin Heidegger e a questão do ser. Muito bom tê-los de volta aqui no nosso canal. Peço que, se não forem inscritos, inscrevam-se. Continuem a nos prestigiar aqui nas nossas redes sociais. Comentem, deixem seus likes e compartilhem os nossos vídeos. Hoje com Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, que trabalhou com as questões do ser, questão ontológica, questão fenomenológica existencial. Heidegger foi aluno de Husserl e influenciou uma grande parte da filosofia no século XX com suas obras, seu pensamento até certo ponto original, mas que também era curioso porque ele foi buscar na história da filosofia antiga alguns problemas que deveriam ser retomados, sobretudo a questão do ser. A filosofia que faz perguntas profundas sobre o ser é a filosofia heideggeriana. Nós precisamos fazer essas perguntas examinando o ser para o qual ele se volta, que é o ser que nós somos, nós próprios como entidades a ser analisadas. Essa questão, que é posta pelo filósofo Martin Heidegger, surgiu para decifrar o tema da humanidade, do homem, e ele fez de maneira surpreendentemente diferente daqueles que lhe antecederam, sobretudo porque, em vez de ele dar uma definição abstrata e examinar a vida humana a partir de seu exterior, ele arriscou uma análise muito mais concreta do ser a partir daquilo que ele chamou de perspectiva interna. Ele afirmou que, já que existimos em meio a coisas, entre entes, e em meio à vida, aí no mundo, se nós quisermos entender o que é ser humano, temos, portanto, de fazer isso examinando a vida humana a partir do interior dessa vida. O método fenomenológico de Husserl foi a abordagem filosófica utilizada por Heidegger para investigar fenômenos, ou seja, aquilo que aparece, como as coisas aparecem, pelo exame da nossa experiência em relação a estes próprios fenômenos, a estes mesmos fenômenos. A fenomenologia, por exemplo, não interessaria, à época de Heidegger, examinar o tema o que é um ser humano, mas examinar sim a questão como é ser humano, como é ser o que nós somos. A questão da existência em Heidegger nunca é explícita, exceto pelo próprio existir. Mas ele estava interessado em constituir a questão fundamental de sua filosofia como uma questão do ser, principalmente no ramo filosófico da ontologia, do grego ontos, ser, logia, estudo do ser, que examina questões sobre o ser ou a existência. Exemplos de questões ontológicas, como as que trabalhou Heidegger, são o que significa dizer que algo existe ou quais são os diferentes tipos de coisas que existem. Portanto, Heidegger queria usar a pergunta, e a pergunta em Heidegger era essencialmente filosófica, era a base da sua filosofia, era o perguntar sobre o ser, era o aprofundar-se nessa pergunta, como meio de responder indagações profundas sobre a existência em geral. Isso ele fez em toda a sua obra, mas ficou marcadamente vinculado o seu pensamento ontológico à obra Ser e Tempo. Em Ser e Tempo, Heidegger alegou que, quando outros filósofos fizeram perguntas sobre o ser do homem, sobre o ser que nós somos, sobre questões ontológicas, usaram abordagens demasiadamente abstratas e também demasiadamente superficiais. Para ele, se nós quisermos saber o que significa dizer que algo existe, precisaremos examinar a questão a partir da perspectiva daqueles seres para os quais ser é um tema. Ou seja, podemos admitir que, embora gatos, cachorros e cogumelos sejam seres, árvores sejam seres, patos sejam seres, eles não se indagam a respeito de sua própria existência. Eles não se preocupam com o ser deles mesmos. Já nós, seres humanos, vivemos em meio a questões ontológicas. Nós perguntamos o que significa dizer que eu existo.
E Heidegger ressaltou que um ser que se indaga sobre essas coisas é o ser humano. Daí a antropologia também, né, filosófica no pensamento de Heidegger, porque o homem, neste momento, está no ponto fulcral, está no centro. Quando ele diz que nós somos os entes a ser analisados, ele defendia que, se quisermos explorar a questão do ser, temos de começar com o ser que nós somos, examinando o que significa para nós existir, a existência. Em Ser e Tempo, quando Heidegger perguntou sobre o sentido do ser, ele não tinha em mente ideias abstratas, mas algo bem direto e imediato. Nas páginas logo de abertura dessa obra, ele disse que o sentido do nosso ser deve estar atado, ligado ao tempo. Nós somos essencialmente seres temporais, por isso a ideia de ser e tempo. Ser é ser aí no tempo. Nós não temos como ser de outra forma, nós só somos seres no tempo. Seres aí no mundo, dentro do tempo. Quando nascemos, ingressamos no mundo como se fôssemos jogados nele, numa trajetória que nós não escolhemos. Simplesmente nós descobrimos que viemos ao mundo e existimos no mundo em progresso, em abertura, em projeto. Um mundo que já existia antes de nós estarmos aqui, de modo que no momento que nós nascemos, nós somos apresentados a um ambiente particular, histórico, demarcado, material e espiritualmente. Tentamos dar sentido a esse mundo envolvendo-nos em passatempos, no sentido de buscar um amor, de construir uma casa, de fazer amigos, de trabalhar, de empreender. Por meio desses projetos de vida, por esses projetos existenciais que consomem nosso tempo, que são passatempos para nós projetamos literalmente nós nos projetamos rumo ao futuro ou a futuros possíveis. Nós definimos a nossa existência a partir desses projetos, desses passatempos, desses empreendimentos. No entanto, em Martin Heidegger, às vezes nós nos tornamos também, segundo ele, cientes de que há um limite extremo para todos os nossos projetos. Há um fim. Por mais que nós planejemos chegar a algum lugar, teremos um fim, concluindo ou não esses nossos projetos. Esse fim chama-se morte. A morte, para Heidegger, é o horizonte mais afastado do nosso ser. Tudo que nós podemos fazer, ou ver, ou pensar, tem lugar dentro desse horizonte fatídico, finalístico, que é a existência finita, a morte. E isso é um ponto muito forte da filosofia heideggeriana. Esse ponto, que é saber que a morte é o horizonte mais afastado do nosso ser. Ele tem lugar dentro desse projeto humano e ele tem lugar dentro desse horizonte. Nós não podemos ir além dele ou além dela. O vocabulário de Heidegger é difícil, tem muitos termos que foram cunhados por ele mesmo, a partir de uma tentativa de reescrever ou de reinaugurar essa ontologia e de buscar a tradição da filosofia antiga, a partir dos gregos, a partir do reencontro, da reaproximação com a questão essencial sobre o que é o ser, o que é o homem aí no mundo. E isso talvez seja um dos grandes dificultadores da compreensão do seu pensamento. Ele também criou vários termos novos, neologismos. E voltando à questão da morte, dizer que o horizonte mais afastado do nosso ser é a morte, para Heidegger, é dizer algo sobre como é viver uma vida humana. E isso expressa uma certa ideia do que somos, de um modo insuspeitado. Há muitas definições filosóficas. Somos animais políticos, somos bípedes, somos mamíferos, mas essencialmente somos seres para a morte. A questão da autenticidade também foi muito forte em Heidegger. A Heidegger devemos a distinção filosófica entre existência autêntica e existência inautêntica. A maior parte do tempo nós estamos abertos em projetos em andamento, em curso, e nós nos esquecemos da morte. Os projetos vêm justamente para isso, quando nós nos preocupamos, quando nós nos damos a esses passatempos que tomam a nossa vida por causa dos nossos projetos, nós nos esquecemos que vamos morrer ou que somos finitos. Mas, ao mesmo tempo, ao vermos nossa vida apenas em termos dos projetos nos quais estamos envolvidos, nós perdemos uma dimensão fundamental
da nossa existência, que é, desse modo, para Heidegger, viver de forma não autêntica. Quando nos tornamos cientes da nossa morte, da nossa finitude, do nosso limite final de possibilidades, nós começamos então aí sim a alcançar a compreensão mais profunda do que significa existir, do que significa existir. Quando uma pessoa muito querida, alguém da nossa família morre, alguém muito amigo morre, por exemplo, é possível que examinemos as nossas vidas a partir daquele evento morte e percebamos que os vários projetos que nos absorvem parecem às vezes não ter sentido e que há uma dimensão mais profunda na vida que está sendo perdida ali com aquele fato, morte. Então é possível até que mudemos nossas prioridades, buscando caminhos diferentes a partir do que experienciamos com o evento morte. Mas falar de Heidegger também é falar de linguagem, e a filosofia posterior dele, já pós Ser e Tempo, já caminhando para o fim da vida de Heidegger, ela continuou também a tratar de questões do ser, mas ele foi gradualmente se afastando delas para tornar a sua filosofia mais poética. E aí nós vamos ver um Heidegger extremamente poético, um Heidegger da linguagem, um Heidegger que assume questões do ser na poesia ou do homem na poética. A filosofia dele começa a suspeitar simplesmente não poder refletir profundamente no nosso ser, e a fim de fazer perguntas sobre a existência humana, ele passa a usar da linguagem mais rica, mais profunda, da linguagem poética, que envolve um modo muito diferente, além da mera informação. Heidegger, meus amigos e amigas, foi um dos filósofos mais influentes do século XX. Digam dele o que quiserem dizer. As suas primeiras tentativas de análise do que significa ser humano, como alguém pode viver uma vida autêntica, inspirou filósofos como Sartre, Levinas, Gadamer, o próprio Ortega y Gasset, enfim, contribuiu para o nascimento do existencialismo que viria a se estabelecer no século XX, segunda metade, sobretudo, do século XX. O pensamento posterior de Heidegger, portanto, é um pensamento mais poético. O Heidegger do meio para o fim da vida tem influência muito forte sobre filósofos que tratam da questão da natureza e que acreditam que ele oferece um modo de pensar sobre o que significa ser humano num mundo com ameaça constante de destruição. Heidegger tem aspirações e inspirações que ultrapassam a sua própria obra. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, trazendo algumas noções, alguns recortes da filosofia de Martin Heidegger.